Abra a palavra de Deus em Tiago, no capítulo 1. Talvez você também esteja perguntando, mas nós não iríamos começar hoje uma nova série? Iríamos. Essa nova série será começada no próximo domingo, e se Deus quiser, o reverendo Wilson, a mensagem que ele traria hoje, ele estará conosco aqui no próximo domingo, para iniciarmos essa nova série na palavra de Deus. Então, na edição comemorativa, página 1324 do Novo Testamento, carta de Tiago, e acompanhem a leitura que eu farei dos versículos 5 até o versículo 8. Carta de Tiago, capítulo 1, versículos 5 ao 8, assim diz a palavra do nosso Deus. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Pai de amor e Pai de bondade, mais uma vez, nós nos achegamos diante da Tua presença, Senhor, pedindo que o Senhor venha nos conceder da Tua sabedoria que nós tanto necessitamos e que se encontra revelada na Tua palavra. Abre os olhos do nosso coração, quebra toda a incredulidade que há em nós, para que possamos dar ouvido à voz da sabedoria que clama na Tua palavra. E é no nome de Cristo Jesus, aquele em quem habita todas as riquezas da sabedoria e do conhecimento, que nós clamamos a Ti. Amém. Como que você faz para conhecer a teologia de alguém? O Instagram é um lugar que às vezes pode até te ajudar. O Instagram sempre tem algumas trends, alguns reels, e umas recentes que eu tenho visto, são do seguinte tipo: eu sou presbiteriano e é claro que eu acredito na doutrina da predestinação. Eu sou presbiteriano e é claro que nós batizamos criancinhas. Eu sou presbiteriano e por aí vai. Então diversas coisas são ali faladas, a pessoa que se identifica como um presbiteriano. Mas se nós formos bem honestos, quando as pessoas olham para nós, qual que é a teologia que essa pessoa percebe? Porque nós percebemos muito bem, ainda que com a nossa fala a respeito dos livros que nós lemos, com os termos teológicos que nós utilizamos, ou até mesmo em brincadeiras como essas do Instagram, as nossas palavras muitas vezes não correspondem à maneira como nós vivemos a nossa vida prática. E isso acontece porque muitas vezes em nós falta algo que é fundamental. E este algo que é fundamental que falta em nós, que é a sabedoria. É algo que nós necessitamos, que muitas vezes nós nos atentamos, e a palavra de Deus, ela vem a nos trazer essa advertência sobre algo que nós precisamos buscar diante de Deus. E nessa noite, a palavra de Deus, ela nos convida a clamarmos com fé por sabedoria de Deus. Você tem clamado por isso em sua vida? Porque se algo que nós necessitamos, algo que a igreja necessita, é de sabedoria. Porque muitas vezes nós cantamos as coisas certas, nós falamos as coisas certas, teologicamente falando, mas sabe qual que é o momento onde nós expressamos verdadeiramente a teologia que nós cremos? É no que no comecinho do livro de Tiago, antes de falar sobre a sabedoria, ele nos coloca, é nos momentos em que nós estamos passando por provações em nossa vida. São nos momentos em que nós nos sentimos pressionados, nos momentos que nós nos sentimos em meio à dificuldade, que nós expressamos aquilo que nós verdadeiramente cremos. Veja, nós amamos nossas esposas. Nossas esposas, antes ali de casar, elas morrem de paixão, aquela declaração, um namorado, mas entra a realidade do casamento. Quando que este amor é verdadeiramente mostrado? Quando as coisas se tornam difíceis. É quando
as discussões aparecem, é quando o dinheiro ele falta, é quando a enfermidade ele bate a porta. São nesses momentos em que nós verdadeiramente provamos aquilo que nós cremos. E Tiago, de uma maneira muito contrassensual, ele começa aqui a sua epístola escrevendo para os crentes da diáspora, dizendo para que aqueles crentes eles tivessem por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Se tem algo que nós não experimentamos quando nós estamos passando por provação, ou que nós dizemos para as pessoas, é por alegria. Mas Tiago fala aqui, olha, tendo isso, sabendo que esta aprovação da fé de vocês produz perseverança, e ele diz que ela, para ter ação completa, é necessário que vocês perseverem, para que vocês sejam perfeitos, íntegros, sem que nada lhes falte. O que a palavra de Deus está dizendo para nós, é que se nós somos crentes, nós devemos esperar por momentos difíceis na nossa vida. Se nós somos crentes, nós devemos esperar por momentos de provação. E isso acontece conosco, não é porque nós somos pessoas desprovidas de sorte, não é porque, essas coisas só acontecem comigo. Não, Deus está trabalhando em nossa vida. E Deus nos faz passar por esses momentos de provação para que a nossa fé seja aperfeiçoada, para que nós sejamos encontrados perfeitos e íntegros, sem que nada nos falte. Mas o que nós fazemos quando a situação aperta? Quando a situação aperta nos nossos relacionamentos, o que a gente faz? A gente resolve ir embora. Quando a situação ela fica difícil, o que nós tentamos fazer? Nós buscamos fugir do problema. E o que nós estamos fazendo é repetindo aquilo que Adão fez lá no Jardim do Éden. Depois de ter feito o erro que ele fez, ao invés de aproximar diante da presença de Deus, o que Adão faz? Adão sumiu. Adão foi se esconder. Adão tentou resolver o seu problema com as suas próprias mãos, mas no fim de tudo, ele estava se escondendo e fugindo do único que poderia trazer solução para o seu problema. Faltava sabedoria a Adão. E nós vemos aqui que Tiago, diante da realidade, que ele sabe que os cristãos passarão por esses momentos, ele vem aqui nesses versículos a nos falar sobre esse algo que nós tanto necessitamos, que é a sabedoria de Deus. E a primeira coisa que nós precisamos atentar aqui, é que todos nós precisamos de sabedoria. Às vezes nós olhamos, por exemplo, para uma pessoa experiente, uma pessoa piedosa, uma pessoa cristã, e nós olhamos e falamos, essa pessoa não precisa de sabedoria não, ela já viveu tanto na vida, ela já experimentou tanto de Deus. Mas sabe o que Tiago vem falar para nós aqui? Ele diz o seguinte, se porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus. Quando a gente lê o texto dessa maneira, o que parece que o texto está colocando para nós? Olha, se você precisa, você pede, mas se você não está sentindo necessitado disso, daí você não precisa pedir para Deus. Mas quando nós olhamos outras traduções da Bíblia, e nós olhamos como que a gramática que Deus escolheu para que esse livro fosse escrito, ela se expressa, nós veremos que o que Tiago está falando aqui, sempre que a gente vê nas Escrituras, construções do tipo, se vocês foram salvos, ou aqui, se algum de vocês necessita de sabedoria, o que está sendo colocado não é uma condicional, mas o que está sendo dito é, como vocês de fato já são salvos, ou no texto que nós temos diante de nós, como vocês necessitam de sabedoria, peçam a Deus. O que a palavra de Deus está dizendo para nós, não é também meramente que nós necessitamos de sabedoria. Se você tem outra tradução, se você está com o seu celular, você pode olhar depois na tradução da NVI, você vai ver que lá, ao invés de estar, se vocês necessitam, você vai notar que está escrito, se alguém tem falta. Então Tiago está nos dizendo, como de fato, como é a situação real de que vocês não têm sabedoria, peçam a Deus. O pressuposto que está presente na palavra de Deus, é que todos nós somos pessoas carentes de sabedoria, todos nós somos carentes daquela atitude prática que Deus nos concede, daquele conhecimento das disposições internas do nosso coração,
para que nós venhamos agir da maneira certa e no tempo certo. Você tomou decisões a semana passada na sua vida? Você tem decisões para tomar nessa semana ou no decorrer deste ano? Você se percebe como alguém que tem falta dessa sabedoria? Pare para observar nesse momento quais são as áreas da sua vida que você tem falta de sabedoria. Se nós pararmos para observar, nós notaremos que em meio às dificuldades, que nós temos dificuldade de lidar, se olharmos, por exemplo, para os nossos relacionamentos, nós carecemos de sabedoria para saber lidar com as pessoas muitas vezes difíceis que Deus coloca no nosso caminho. Nós precisamos de sabedoria para saber lidar com os nossos cônjuges como convém. Nós precisamos de sabedoria para saber lidar de maneira apropriada, como agir na nossa situação de trabalho, na nossa situação de estudo. Mas a primeira coisa que é importante é que nós precisamos saber que nós somos carentes disso. Só que muitas vezes nós não reconhecemos porque nós olhamos para esse texto e não nos percebemos como pessoas que têm falta de sabedoria. Quando a gente fala em sabedoria, qual o personagem que nos vem à mente? Eu tenho certeza que o primeiro que veio à sua mente foi Salomão. Nós vemos ali que no momento em que Salomão estava para assumir o reinado, lá no primeiro livro dos reis, ele faz um pedido a Deus, ele faz uma oração. E nesse pedido que ele faz a Deus, ele fala: dá pois ao teu servo o coração compreensivo para governar o teu povo, para que com prudência saiba discernir entre o bem e o mal. E sabe por que Salomão diz isso? Porque ele se percebe da seguinte maneira: mas eu não passo de uma criança, não sei como devo agir. Salomão reconhece que aquilo que havia sido colocado diante dele, que era governar o povo de Deus, era algo que estava além das suas capacidades. Ele reconhece que havia algo nele ali faltando, e diante disso, ele chega diante da presença de Deus. Se nós desejamos viver uma vida que seja marcada por aquilo que Tiago está dizendo, que ao passarmos pelas provações, nós possamos nos encontrar perfeitos e íntegros, sem que nada nos falte, nós precisamos, em primeiro lugar, tomar consciência de que nós necessitamos de sabedoria para a nossa vida. Nós somos pessoas desprovidas dessa sabedoria. E veja, essa sabedoria, ela não se encontra no conhecimento teológico. Por mais importante que ele seja, você vai encontrar pessoas que conhecem muito de teologia, que conhecem muito de Bíblia, mas na sua vida prática, elas evidenciam que elas são completamente desprovidas disso. Você se vê como uma pessoa carente dessa sabedoria, porque como nós lemos na liturgia, no capítulo 8 de Provérbios, nós vemos que a sabedoria, ela está proclamando, clamando para que ela seja ouvida, porque as suas palavras são mais preciosas do que o ouro. E nós vemos ali que a sabedoria do nosso Deus é expressa através da pessoa de Cristo Jesus. Todos nós somos carentes de sabedoria. Todos nós, em última instância, nós somos carentes de Cristo Jesus em nossa vida, para que nós saibamos como nós devemos agir. Essa é a primeira coisa que nós precisamos atentar e que a palavra de Deus está nos dizendo. Todos somos carentes da sabedoria divina. Mas em segundo lugar, nós vemos aqui no texto, depois de apresentar essa constatação, a constatação da nossa limitação, nós vemos que o texto na sequência ele vem com uma ordem, com um imperativo. Se porém algum de vocês necessita de sabedoria, o que o texto nos diz? Peça a Deus. Como eu disse, quando a gente pensa em sabedoria, nós pensamos na oração que Salomão fez para Deus. E nós vemos ali que Deus não apenas concedeu sabedoria e entendimento para que ele comandasse o povo, mas concedeu riquezas, concedeu outras coisas a Salomão. E quando a gente olha para isso, a gente vê quantas vezes nós vemos registrado na Bíblia que Salomão pediu sabedoria a Deus. Nós vemos uma única vez no que está registrado no primeiro livro dos Reis, no capítulo 3.
E às vezes para a nossa vida nós achamos que diante das dificuldades, diante das provações, a palavra de Deus nos conclama a nós pedirmos a Deus, nós ignoramos que este imperativo que está colocado para nós aqui, é algo que nós não devemos fazer apenas uma vez. Novamente, da maneira como esse texto ele foi construído, é como se Tiago estivesse dirigindo a nós e dizendo, esteja continuamente pedindo a Deus por sabedoria. Veja, quando nós compreendemos o que está sendo dito aqui, nós notamos que você dá ordem para alguém. Qual é a razão por que os pais dão ordens para os filhos? Fala, não faça isso, ou faça aquilo outro. Ordens, elas existem, os imperativos existem, por conta da nossa tendência de nós não fazermos as coisas. Então, por meio desse imperativo, nós sabemos aquilo que nós devemos fazer e da maneira como devemos agir. E nós vemos aqui Tiago colocando para nós que nós precisamos, nós que somos cientes que somos carentes dessa sabedoria, nós continuamente precisamos estar diante da presença de Deus. Isso não é algo que nós realizamos apenas uma única vez, pedindo a Deus, Deus me dê sabedoria para lidar com essa situação e deixamos para lá, mas isso é colocado para nós como algo que constantemente nós devemos fazer diante da presença do nosso Deus, porque a nossa tendência natural é ficarmos na preguiça, é fazermos ali aquele pedido uma única vez, diante da presença do Senhor, nos esquecendo que o que a palavra de Deus coloca, que é algo que é necessário a nós, quando nós passamos por essas provações, Tiago ali ele nos diz, ora, a perseverança precisa ter ação completa. Quando nós clamamos a Deus por sabedoria, isso é algo que deve ser feito por nós com perseverança diante da presença do nosso Deus. Agora pare e avalie. Como que você tem lidado nos momentos de dificuldade? Qual é a frequência com a qual você tem pedido sabedoria para Deus? Isso tem sido algo que você pede apenas uma única vez, ou algo que constantemente você está diante da presença de Deus? Quando nós reconhecemos que nós somos carentes dessa sabedoria, nós precisamos constantemente estar diante da presença do Senhor. E como que nós encontramos essa sabedoria? Essa sabedoria ela está revelada para nós por meio da palavra de Deus. Essa sabedoria está revelada a nós por meio da vida de Cristo revelada nas Escrituras. Mas como que eu obterei dessa sabedoria se eu não tenho um relacionamento pessoal com Deus? Muitas vezes nós nos aproximamos de Deus como se fosse uma máquina ali de um pedido, onde eu aperto um botãozinho e depois de um tempo eu recebo a resposta. E nós nos esquecemos que o nosso relacionamento para com Deus é um relacionamento pessoal. E um relacionamento pessoal é marcado pela presença constante, onde nós comunicamos a Deus a nossa necessidade, onde nós comunicamos a Deus aquilo que nós tanto necessitamos para viver a nossa vida nos nossos relacionamentos, no nosso emprego, nas diversas áreas da nossa vida. Você tem constantemente se chegado diante da presença de Deus para pedir sabedoria? Porque o que a palavra de Deus está nos convocando aqui nesta manhã, não é para que nós peçamos a Deus, façamos esse pedido apenas uma única vez, mas que constantemente estejamos diante da presença do Senhor. Mas o texto continua a nos dizer uma coisa que deveria nos motivar a isso. Veja, não são todas as orações que nós fazemos que serão atendidas. Mas o texto está nos dizendo aqui na sequência, que esta oração por sabedoria é algo que Deus, Ele te concederá. Então, em terceiro lugar, o que você deveria ter em mente, você não deveria apenas pedir a Deus constantemente, mas você deveria se chegar diante da presença de Deus, sabendo, tendo a certeza que Deus atenderá ao seu clamor, porque olha o que é dito, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, ela lhe será concedida. Nós temos uma promessa presente aqui nesse texto. Se você pedir a Deus por sabedoria, Ele vai te conceder essa sabedoria.
E a palavra de Deus, ela está nos mostrando que Deus, ele realiza isso de duas maneiras. Ele realiza isso de maneira generosa e sem reprovação. E quando nós olhamos para o que significa esse de maneira generosa, está dizendo que Deus, ele nos concede essa sabedoria sem complicações, sem muitas dobras. Não é como um presente que você recebe e você tem uma dificuldade imensa para abri-lo, para chegar até ele. Não, Deus, ele concede de maneira simples. E nós vemos isso na resposta que ele deu à oração de Salomão. Salomão pediu sabedoria a Deus. E por que ele pediu? Porque ele reconhecia a sua insuficiência, a sua necessidade. E a palavra de Deus nos diz que Deus concedeu a ele, sem complicação alguma, isso. A palavra de Deus nos mostra que Deus, ele tem prazer de nos conceder a sabedoria que nós necessitamos. E veja, eu creio que muitas vezes nós não pedimos por sabedoria a Deus, porque nós reconhecemos que nós somos pecadores. E nós reconhecemos que nós não caímos nos nossos erros, falhas e pecados apenas uma vez. Nós caímos repetidamente. E às vezes nós pensamos, olha, se eu chegar a Deus, olha, Deus, ele não vai me conceder isso aí não. Eu tenho tanta coisa errada que eu fiz. Veja só, e eu creio que muito disso tem a ver com a experiência que nós temos, muitas vezes com os nossos pais. E eu acho que eu estou incluído no meio dos pais que às vezes agem assim. Quantas vezes nossos filhos vêm para a gente, vêm pedir alguma coisa, e você fala, olha, eu vou te dar, mas se lembra que você fez isso aqui, você não merece isso daqui. Eu estou te dando isso aqui porque eu estou dando um exemplo da graça de Deus para a sua vida, porque o que você merecia era isso, aquilo outro, era ficar de castigo, porque você é desobediente, você faz isso, você faz aquilo. Nós agimos de uma maneira graciosa, mas fazendo isso ao mesmo tempo, nós jogamos na cara da pessoa todos os erros da pessoa. Mas o que a palavra de Deus, ela está dizendo para nós, que o nosso Deus que nos concede com misericórdia, é dito aqui que ele dá sem reprovações. Deus, ele não olha para nós e nos vê como culpados e nos joga na cara os nossos erros ao nos conceder a sabedoria, mas não, Deus de maneira descomplicada, generosa e de maneira graciosa, ele nos concede sem apresentar reprovação alguma a nós. Qual foi o maior presente que Deus nos deu? Ele nos amou ainda quando nós éramos inimigos. Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. E o que Ele nos deu a conhecer? Ele nos deu a conhecer do seu mistério, que o apóstolo Paulo, lá na Epístola aos Colossenses, no capítulo 2, nos diz que o mistério de Deus é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Deus sabe daquilo que nós necessitamos. E se tem algo que Deus está pronto para atender, é quando nós clamamos a Deus por sabedoria, mas nós precisamos nos achegar diante da presença dEle e constantemente clamarmos a Ele por isso. Você crê no que a palavra de Deus está dizendo? Porque o que a palavra de Deus ela está dizendo que ela lhe será concedida. Lhe será concedida sem que isso seja lançado diante de você. Lhe será concedida também de uma maneira generosa e graciosa. Mas não é de qualquer jeito que isso é dado. Porque a palavra de Deus vai continuar aqui, e é algo que nós precisamos atentar muito, e é a razão pela qual nós muitas vezes não recebemos a sabedoria que nós pedimos a Deus, porque o Deus que nos faz conhecer que nós somos carentes de sabedoria, o Deus que nos dá a ordem para nós continuamente pedirmos a Ele, e o Deus que nos diz na sua palavra, que é o Deus que nos dará, Ele nos dará se nós pedirmos essa sabedoria, Ele nos mostra que a maneira que isso deve ser feito com fé. Nós precisamos nos achegar diante da presença de Deus, com fé para pedir aquilo que nós estamos necessitando, e este algo aqui é a sabedoria que é dito, porque veja o que o texto da palavra de Deus continua nos dizendo, versículo 6, peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada
pelo vento. A palavra de Deus está nos dizendo que Deus ele nos concederá essa sabedoria. Mas é necessário que ao fazermos isso, nós não duvidemos. Que nós escolhamos, nós creemos que o nosso Deus está pronto para nos conceder. Mas o grande problema é que nós muitas vezes agimos de maneira cética. Nós agimos de maneira duvidosa. E conforme o texto está colocando aqui, que ele diz, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar impelida pelo vento. A onda do mar, ela vai caminhar para onde o vento estiver conduzindo. Ora ela estará mais alta, ora estará mais baixa, mas ela é marcada pela sua inconstância. E nós precisamos avaliar que muitas vezes na nossa vida, nós agimos como pessoas que não sabem aquilo que quer. São pessoas que estão vivendo como que direcionadas pelo vento. Se o vento sopra para a direita, você está indo para lá. Se o vento sopra para trás, você vai seguindo ao vento. Porque não há uma resolução no coração, não há confiança da maneira como Deus estabeleceu que você deve viver a sua vida. E Tiago, ele nos diz que este modo de agir é conhecido como a sabedoria terrena. Só existe dois tipos de sabedoria. Ou é a sabedoria de Deus que nós estamos seguindo, ou é a nossa própria sabedoria. Deus ele revela claramente na sua palavra aquilo que ele espera de nós, a maneira como nós vivemos. Mas nós muitas vezes queremos viver a vida da maneira como nós bem entendemos. E se você virar a sua Bíblia, uma página, no capítulo 3, no versículo 13, olha só o que Tiago vai dizer para nós. Ele começa com uma pergunta: quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante sua boa conduta. Se pelo contrário, vocês têm seu coração de inveja, amargura, sentimento de rivalidade, não se gloriem nisso, nem mintam contra a verdade. Agora, olha só o que Tiago diz. Esta não é a sabedoria que desce do alto. Pelo contrário, ela é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Olha o contraste que é colocado entre as duas sabedorias. Uma que provém de Deus e a outra que provém dos nossos próprios desejos. E o que Tiago diz a respeito dela? Essa sabedoria que não é a sabedoria de Deus, ela é terrena, ela é animal e demoníaca. Você já parou para pensar que quando nós agimos como que uma onda do mar que é impelida pelo vento, quando nós somos dirigidos, por exemplo, pela maneira como o mundo pensa, quando nós somos dirigidos por aquilo que nós sentimos que eu devo seguir o meu coração, sabe o que a palavra de Deus diz a respeito dessa sabedoria? Ela é terrena, ou seja, ela é deste mundo, ela não pertence à ordem celestial, ela é animal. Como que um animal vive? O animal vive unicamente pelos seus instintos. Um animal ele não raciocina, ele busca o quê? A minimização da dor e a maximização ali do prazer para a sua sobrevivência. Além de animal, ela diz que ela é demoníaca. Só há dois modos de viver. Ou nós vivemos pautado pela sabedoria que vem de Deus, ou nós vivemos por uma sabedoria que ela é do mundo, que ela é animalesca e que ela é demoníaca. Eu duvido que tenha alguém aqui que sirva ao Senhor e que deseja viver na sua vida uma vida marcada por esta sabedoria que é marcada por algo que é demoníaco, que não provém de Deus. Mas muitas vezes nós fazemos isso. Quem que foi o homem mais sábio que já existiu e que nunca mais haverá? A palavra de Deus fala que foi Salomão. O próprio Deus disse isso de Salomão. Mas quando nós olhamos para a vida de Salomão, coloque o dedinho na sua Bíblia em Tiago
e abra lá no primeiro livro dos Reis, no capítulo 11. E acompanhe a leitura que eu farei ali, de como que Salomão, que foi alguém que recebeu a sabedoria de Deus, ao ponto de Deus dizer que como ele não haveria outro alguém. Observe só como Salomão viveu a sua vida. Capítulo 11, primeiro livro dos Reis, página 368 do Antigo Testamento, o texto diz: além da filha de Faraó, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonitas e etéias, mulheres das nações que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não se casem com elas, nem casem elas com vocês, pois perverteriam o coração de vocês para seguirem os seus deuses. A estas, olha só o que Salomão fez. A estas Salomão se apegou pelo amor. Tinha 700 mulheres que eram princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o coração dele não era fiel ao Senhor, seu Deus, como havia sido fiel o coração de Davi seu pai. Olha só quem que Salomão serviu. Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, Milcom, a abominação dos Moabitas. Assim Salomão fez o que era mal perante os olhos do Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor, como Davi seu pai havia feito. Nesse tempo, sobre o monte que ficava diante de Jerusalém, Salomão construiu um santuário a Quemos, a abominação de Moabe, e a Moloque. Lembram-se o que faziam com Moloque? Queimavam os filhos a Moloque. E a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Assim fez para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e ofereciam sacrifício aos seus deuses. Salomão pediu sabedoria a Deus, mas Salomão não perseverou no seu relacionamento com o Senhor. E nós vemos aqui que Salomão, ele se relacionou com mulheres que ele não deveria se relacionar. E esse relacionamento levou a um desvirtuamento da sua adoração, ao ponto de ele adorar a demônios. A sabedoria do mundo, que ela é terrena, animal e demoníaca. Salomão tinha o seu harém. Salomão tinha todas as coisas que lhe davam prazer, e Salomão estava servindo a demônios. Agora veja como Deus é misericordioso. O próprio Deus, ele vai aparecer a Salomão e vai repreender a Salomão. Agora veja só, se você estivesse andando no caminho errado, e o próprio Deus chegasse para você e falasse que você deveria se desviar desse caminho, que não deveria fazer assim, o que você faria? Você mudaria o rumo da sua vida. E isso é o que Deus faz todas as vezes que a palavra dele é pregada. Agora olha só qual foi a atitude de Salomão, versículo 9. O Senhor se indignou contra Salomão por ter desviado o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes e ordenado que não seguisse outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe havia ordenado. Por isso o Senhor disse a Salomão: já que você procedeu assim, não guardou a minha aliança, nem os meus estatutos que lhe ordenei, vou tirar o reino de você e dá-lo a um de seus servos. No entanto, por amor de Davi seu pai, não farei isso enquanto você estiver vivo, mas durante o reinado do seu filho. Todavia não tirarei o reino todo, darei uma tribo ao seu filho, por amor de Davi meu servo, e por amor de Jerusalém que escolhi. Não foi apenas uma vez que Deus repreendeu a Salomão. Nós vemos por 2 vezes, e Salomão continuou nos seus caminhos. E qual foi a consequência? Salomão perdeu o seu reinado. A palavra de Deus aqui, ela nos convida a nos aproximarmos do nosso Deus, clamando a Ele com fé, porque Ele nos diz que a pessoa que vive como alguém que é direcionado de um lado para outro, que não sabe aquilo que ela quer, que não sabe se ela vai obedecer a Deus, ou se ela vai obedecer aos seus prazeres, que não sabe se ela vai obedecer aquilo que a palavra de Deus diz, ou aquilo que o coração dela está dizendo. O versículo 7 nos diz que uma pessoa dessas não pense que alcançará
do Senhor alguma coisa. E ele fala, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Se você olhar para a palavra que Tiago usou aqui para falar de uma pessoa indecisa, é a palavra dipsiques. Se você olhar da etimologia dela, é uma pessoa que ela como se tivesse duas almas. Então, uma pessoa com uma personalidade dupla ali presente, que ora está animada em fazer a vontade de Deus, e em outro momento ela se afasta diante disso. Ele coloca que essa pessoa como que um esquizofrênico espiritual, que não sabe a maneira como ele deve agir, sendo essa pessoa com a alma dobre. Em outras traduções você vai encontrar esse termo. E inconstante em todos os seus caminhos, não pense que alcançará do Senhor coisa alguma. Como que você tem vivido a sua vida diante da presença do Senhor? Às vezes nós deixamos de experimentar uma vida que é marcada pela perfeição, pela integridade, sem que nada nos falte, perseverando em meio às provações que Deus nos coloca, por conta da nossa falta de fé. E nós precisamos escolher o que nós viveremos, de conformidade com o quê? De conformidade com a sabedoria que é terrena, animal e demoníaca, ou de acordo com a sabedoria que vem de Deus. Porque a palavra do Senhor nos diz que em Jesus Cristo habita todo o tesouro do conhecimento e da sabedoria. Jesus Cristo, Paulo na primeira carta aos Coríntios, ele nos fala que Jesus Cristo é a sabedoria de Deus. E esta sabedoria de Deus, ela se encarnou, morreu, ressuscitou e nos uniu. Nós fomos unidos misticamente a Cristo. E se você foi unido a Cristo Jesus, você tem a sabedoria que há em Cristo. Mas tudo aquilo que nós precisamos fazer, nós precisamos atentar para aquilo que a palavra de Deus nos conclama. Reconhecer a nossa dependência. Reconhecer que nós somos carentes de sabedoria. Ser perseverantes no nosso clamor por sabedoria a Deus. Ter a certeza que Deus nos responderá, mas fazendo isso com fé. Eu não sei que decisões você terá de tomar nessa próxima semana ou no decorrer deste ano, mas a palavra de Deus essa noite, ela te convida a clamar por sabedoria. Você não está sabendo como agir? Em Deus há a sabedoria que você necessita. Você não sabe como agir, como proceder? A palavra está dizendo que se você clamar com fé, Deus ele vai dar a sabedoria que você tanto necessita. Tudo aquilo que nós precisamos fazer é nos achegar diante da presença de Deus, crendo que Ele é fiel para cumprir as suas palavras, crendo que Ele já nos deu o seu Filho, a sua sabedoria, e que tudo aquilo que nós precisamos fazer é nos apropriar com fé daquilo que a palavra de Deus nos tem colocado. Que Deus ele possa te abençoar, que Deus possa te conceder a sabedoria que você tanto necessita para viver uma vida com perseverança diante da presença de Deus, não desperdiçando as oportunidades que Deus está nos dando de, em meio às provações, a sermos aperfeiçoados, sem que nada nos falte, para que o nome de Deus seja glorificado. Vamos nos colocar de pé?